como de ninguém. fio a pavio. Outros locais que falam na Bíblia, não sei se em que pé que tá lá em Israel, Sodoma e Gomorra, tem a localização? Em que pé que tá a parte arqueológica disso? Então, tem alguns vídeos que eu fiz sobre o assunto. Teve um vídeo, inclusive, que eu fiz com o Rodrigo Silva há um tempo, discutindo as teorias. Porque tem locais em Israel que a gente pode dizer, olha, aqui é o local a cidade bíblica onde fica o bezerro de ouro, a gente achou, é aqui, não tem discussão. Tem lugares que é certeza, tem lugares que são prováveis e tem lugares que já são descartados. Tipo, a Via Dolorosa lá não é o caminho mesmo. Não é exato. Não é exato, né? Não, porque tá em cima. Mas tem uma base ainda na arqueologia, na Fortaleza Tá. de Antônio, então tem uma base. O que acontece, às vezes, o pessoal quer esse caminho que Jesus caminhou, essas pedras. Não, o nível da rua era mais baixo. Então, Tem discussão. Tem uma discussão, mas, obviamente, tem base na arqueologia também. Mas tem locais que estão completamente errados, e acontece também. E tem locais que estão em discussão. Por exemplo, onde está Sodoma e Gomorra. Então, tem algumas teorias. Tem três teorias principais. Uma praticamente não foi escavada. A segunda se chama Tel El Hammam, que fica na Jordânia. E a terceira teoria é Sodoma de Israel. Tem um local em Israel que se chama Sodoma. Ar-Sdom. Então, Sim. Não, mas não é. não é? Não. Ué, por que se chamaria Então, o mesmo lugar? É Não lá tem? no sul. Não é do ponto de vista comprovado. Ah, Exatamente. tá. É Tem. uma das três teorias. Um dos indícios, a gente pode dizer o próprio nome. Os locais chamam o local de Ar-Sdom. Tanto os árabes como os judeus chamam o local de Ar-Sdom. É uma zona de deserto. Todas as montanhas são feitas de pedra. Como a gente viu, Massada também é uns 15 minutos de carro de lá. Então, todas as montanhas são feitas de pedra. E no meio de tudo tem uma montanha feita de sal. No meio do nada tem uma montanha feita de sal. E ali na região também tem bolas de enxofre. E a Bíblia fala que Deus destruiu as cidades com fogo e enxofre. Então, até os dias de hoje tem bolas de enxofre que tu pega assim um fósforo, elas queimam com fogo azul. Nossa. Então, tem algumas coisas É esse diferentes. local ou não? Acho O que você difícil. achou aí, Paquito? não, Você isso pegou aí- uma foto aleatória, né? Não, esse é um pouco mais ao norte. Esse é um pouco mais ao norte. Como você colocou, Paquito? Não, eu coloquei Sodom Israel. Aí ele deu esse aqui que é o Monte Sodom. Esse é um pouquinho mais ao norte do que Tá. eu tô falando. Tu pode ver que também não é feito de sal essa parte. É. Mas coloca em inglês, Mount Sodom. Vai provavelmente aparecer. E o que acontece é que tem um monte que é feito de sal na região, porque a gente sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra, são 5 cidades na realidade que foram destruídas. Elas ficavam todas em volta do Mar Morto, ali na região do Mar Morto. Então é a região, em geral, essas 3 cidades ficam nessa bate. região. Ela é uma montanha feita de sal, ali em volta tem as bolas de enxofre que pegam fogo até os dias de hoje, tem a questão do nome, mas não se encontraram restos de uma cidade ali. Então pode ser feito porque Deus realmente destruiu tudo até o último final e não tem absolutamente nada, ou pode ser porque talvez a teoria esteja errada. E também quando a gente pergunta é A, B ou C, qual das 3 teorias, pode ser uma, pode ser as 2 ou pode ser as 3, porque no final Deus destrói 5 cidades. Então uma não impede necessariamente a outra. Pois se diz Tel Hammam e Sodoma, pode ser, pode também ser que seja Gomorra, pode ser que seja Tapua, quer dizer, são 5 cidades que são destruídas. Demais Eboim, né? Então ali tem 5 cidades que pode ser uma delas, mas outra vez a gente não tem comprovação arqueológica de nenhuma delas. Existe uma sugestão, né, que foi até apresentada assim com uma certa sobriedade, E né? aí? Essa aí sim. Por isso, tudo isso aqui é sal e tem uma camada de areia cobrindo, então o que a gente está vendo aqui é areia. Por quê? Porque tu está no meio do deserto, então as tempestades de areia vão cobrindo, mas quando chega pertinho, tu vê o sal saindo por baixo, então às vezes tu pode pegar ali e tu vê algumas partes que caem, tu consegue ver literalmente que é branco de sal por dentro. Essa sugestão é a seguinte, que você está ali na falha geológica, né? Um lugar que inclusive historicamente tem os seus tremores de terra, então uma sugestão é que quando houve esse cataclisma ali abriu e talvez a cidade foi engolida para dentro, para o fundo do Mar Morto, cuja profundidade máxima pode chegar a 817 metros, né? Entendi. Então nem tudo, isso que é uma coisa que é difícil, porque nem tudo que você acha na arqueologia tem a ver com a Bíblia. E nem tudo que você lê na Bíblia necessariamente você vai achar na arqueologia, até porque o negócio sumiu, acabou, foi destruído, não está lá, né? Aquela história que eu contei, que eu cheguei com o pessoal no Egito e alguém falou, você não tem aqui no museu como ver o cestinho de Moisés? Eu falei, eu vou ficar devendo, né? Esse aí não vai dar, né?
Então, às Pedaço vezes... da cruz de Cristo. Então aí o pessoal às vezes acha porque tudo que está aqui é o que está ali, eu vou fazer essa conexão, então a gente não tem. Do ponto de vista arqueológico é algo bastante indefinido. Entendi. Fala, Lênis. É o seguinte, eu vou ler aqui dois recados que foram mandados e tem um dos nossos convidados aqui que ele quer fazer uma